Seja fiel à sua criatividade, porque ela é um dom. Essa é uma frase de Pharrell Williams, e eu sou Luiz Carreira, e essas são as cartas da oficina. E hoje a gente vai investigar um pouquinho melhor o que quer dizer a criatividade ser um dom, e especialmente o que significa ter fidelidade ao seu dom, especialmente o da criatividade. Bom, nesse programa aqui eu leio as cartas que escrevo nesse programa que eu chamo de Cartas da Oficina, e são textos que saem quentinhos do forno, então eu vou lendo, às vezes corrigindo, às vezes completando, comentando alguma coisa. E então hoje nós vamos pensar sobre isso, né? Sobre o que é exatamente um dom, o que é esse dom da criatividade e o que significa manter-se fiel a ele. E essa frase do Pharrell Williams é alguma coisa que me chama muito a atenção, porque ela guarda muitas verdades. Então vamos lá. Então, na carta anterior eu terminei o texto com uma citação de Pharrell Williams e uma provocação. A frase era a seguinte: seja fiel à sua criatividade, porque ela é um dom. Hoje eu quero falar contigo do que seria essa fidelidade ao dom. Para isso, antes precisamos entender o que é um dom. E depois, claro, o que é essa fidelidade. Um dom é um presente, uma dádiva, uma qualidade dada. O dom já está dado, você já o recebeu. Foi dado gratuitamente, mas já é seu. E veja bem, é uma qualidade, é um presente, é uma coisa boa. Um dom é algo bom que te inclina para um bem maior. Aqui entra um conceito que, obviamente, está vindo da filosofia católica, né, da teologia mesmo, para ser mais preciso. Mas o dom são dons do Espírito Santo, instalados ou doados por Deus pelo Espírito Santo, né? E que tem essa característica, é um bem que leva a um bem maior. Ele não é um bem em si para si mesmo, ele é um bem que realiza bens maiores. Eu até poderia dar um passeio pela teologia para fazer um desenho mais completo dessa ideia, mas esse rabisco aqui já é suficiente. Como diz o ditado popular, para quem sabe ler, um pingo é letra. O dom não é algo que você pediu, não é algo que você escolheu, não é algo que você teve que fazer qualquer esforço para conquistar. Sem você fazer nada, já é seu. Às vezes, você nem percebe que tem, mas tem. Às vezes, você percebe, mas não sabe o que fazer com ele. Ou pior ainda, não quer aproveitá-lo e termina por desperdiçá-lo. Se você fosse uma criança, alguém diria: que coisa feia jogar fora um presente. Quando um pai diz que é feio o que você fez, ele está cutucando a sua consciência moral. É uma tática eficaz, pois a diferença entre feio e bonito é mais fácil de compreender do que entre certo e errado. Aqui eu estou provocando esse par similar aí, né, entre certo e errado, feio e bonito, e de fato o feio e o bonito se comunicam de maneira mais imediata aos seres humanos, especialmente com as crianças, né? Você não vai dizer isso aqui é errado, você vai ter que botar isso dentro de um painel moral. Tem várias questões conceituais para você aderir à noção ou à ideia de certo e errado. Enquanto que feio e bonito, por diversas razões, é mais imediato. Isso não só para as crianças, mas também para os adultos. E de alguma maneira, embora eles não sejam exatamente a mesma coisa, eles têm correspondências, né? Então você vai aprendendo a se orientar naquilo que você faz dentro de uma escala em que as suas ações podem ser mais feias ou mais bonitas, podem ser mais certas ou mais erradas. Enfim, é feio desperdiçar um dom, é horrível desperdiçar uma vida fazendo menos do que ela promete. Isso é muito importante. Eu ia até nesse texto puxar para a questão da parábola dos talentos, que é algo muito poderoso para compreender isso. Mas, de certa maneira, e sempre que eu trato do tema da criatividade, com frequência estou tratando disso, uma das questões mais sensíveis é essa, a criatividade ou algum talento, alguma habilidade. Você sente que tem isso, que ganhou isso, que nasceu com essa
possibilidade de desenvolver aquilo. Mas quando você desperdiça o dom, o talento, você se sente aquém da vida prometida, e como o dom já está dado, de certa maneira já dada, já confirmada, bastando a você fazer a sua parte. Grande parte das pessoas mais sensíveis ao universo criativo, grande parte do sofrimento das pessoas sensíveis ao universo criativo, vem desse gap, né, entre a potência e a ação, entre tudo que eu intuo, e até desejaria que fosse e fizesse, mas o muito pouco que eu faço para aquilo. E a ideia de que desperdiçar um talento não é desperdiçar uma coisa entre tantas outras, é diferente, por exemplo, de desperdiçar dinheiro. Eu trato disso no meu livro, O Mínimo sobre Criatividade, eu já começo por aí. Desperdiçar um talento é diferente de desperdiçar dinheiro, é desperdiçar uma vida, é desperdiçar o seu melhor. Agora vamos à questão da fidelidade. Como eu já usei a palavra moral aqui e agora, vou falar de fidelidade. Talvez, isso aqui, por exemplo, é um dos pontos do texto que tem que corrigir. Eu vou ter que voltar essa frase. Lendo, eu vi que ela tem um erro. Talvez seja a hora de sair correndo, porque isso pode sempre descambar para um conjunto de regrinhas que dão superioridade a quem fala e humilha quem ouve. Quer dizer, sempre que a gente fala da questão moral, há um perigo, né? Porque ela sugere que quem está dizendo domina a moral e quem está ouvindo não domina. Além disso, reduz a moral a um esquema, né? A um conjunto de regras. Mas espera aí, não é o caso. Não vou fazer isso. Quem já está conversando comigo aqui há mais tempo já sabe que eu não confundo moral com moralismo. Além disso, a questão da fidelidade é muito mais bonita do que o atendimento a uma norma limitadora. A fidelidade é a realidade do amor. Uma coisa é dizer, não vou fazer isso porque não posso. E outra bem diferente é dizer, vou fazer isso porque amo. A etimologia da palavra fidelidade está ligada à fé, fides. Desculpe. Retomando. Aliás, outro detalhe desses vídeos, eu não edito, então eles saem assim, vamos dizer assim, cruz. A etimologia da palavra fidelidade está ligada à fé, fides. Sim, fidelidade tem a ver com fé. Mas com uma diferença importante. Se, como diz Santo Agostinho, fides ergo est, quod non vides credere, ou seja, fé, portanto, é acreditar no que você não vê, a fidelidade começa com o que você já viu. Você viu que era bom, viu que ama e decide manter-se ali, decide preservar, cuidar das suas convicções, decide manter-se no cumprimento do que decidiu e viu como bom. Você viu, entendeu e agora age de modo coerente com o que ama. Percebe como não se trata de uma formalidade? Percebe que é algo muito maior do que seguir uma norma ou uma regra? Agora nós podemos pensar o que significa sermos fiéis ao dom recebido, concretamente o dom da criatividade. Isso é uma coisa muito importante, né? A fidelidade nasce da fé, inclusive etimologicamente, e também, se você for investigar o sentido mais profundo da palavra, ela está relacionada com a ideia de ter uma fé naquilo. Você não pode ser fiel ao que você não acredita. Mas, enquanto a fé é acreditar no que você não viu, e sabe por outros caminhos, por outros vieses, a fidelidade, ela é a permanência e o cultivo e o cuidado e a ação concreta e positiva em relação àquilo que você viu, conhece e sabe que é bom. Agora nós podemos pensar o que significa sermos fiéis ao dom recebido, concretamente ao dom criativo, então agora a gente relaciona uma coisa com a outra. Como essa carta já está ficando um pouco comprida demais, eu vou acelerar um pouco. Aqui também já vejo que eu tenho que corrigir um detalhe da frase. Aqui uma questão de estilo só. Sim, a criatividade é um dom que você já tem aí instalado dentro de você. Ah, mas eu não sou artista, você poderia dizer. Tudo bem, mas você também não é um robô. Você tem que inventar a sua própria vida, as soluções dentro dela. Antes de tudo, você é
um artista da sua própria vida. Isso é um alerta apenas para entendermos como pode ser amplo o sentido de criatividade. Agora volto aos artistas ou às pessoas com inclinação criativa mais acentuada. Como ser fiel ao seu amor? Como ser fiel ao seu dom? Como ser fiel, enfim, à sua criatividade? Como eu disse que ia correr um pouco mais com esse texto, vou fazer agora um percurso por tópicos e vou tentar dar um caminho para responder o como fazer isso, como ser fiel ao seu amor, como ser fiel ao seu dom, como ser fiel, enfim, à sua criatividade. Vou fazer uma espécie de receita, ou sei lá, uma espécie de pontos de atenção, um pequeno mapa disso daí, um pequeno manual, talvez até o como fazer. Na próxima carta, que enviarei logo, volto ao assunto. É porque eu devo voltar nisso no próximo texto. Então, como fazer isso? Tomando consciência do que é o seu dom, o seu amor. Tomando consciência do que é o seu dom, o seu amor. 2, contemplando a coisa amada. Contemplando mesmo. Parando para olhar, admirar, compreender, incorporar esse dom. É hora de educar a sua atenção. Se você ama uma coisa, ou se você percebe que tem um dom, você não vai poder ser negligente com ele. Você vai ter que olhar para ele, tentar entendê-lo. Ver a sua forma, onde que ele se aplica, em que horas ele se realiza, no que ele se realiza melhor. Ele tem uma forma na realidade, ele não é uma coisa completamente evanescente, abstrata. 3, fazendo uma ação de graças, ou seja, agradecendo a quem te deu esse presente. Isso é muito importante, essa espécie de gratidão por um dom. 4, cultivando esse presente. Alguém te deu esse presente. Então, depois de agradecer, é hora de cuidar, e cuidar não esconder, mas cultivar, fazer com que dê frutos. Lembrando aqui também da parábola dos talentos. E 5, muito importante ainda, trabalhando muito para responder ao chamado. Você não pode deixar de ver o que já viu, não pode deixar de ver o amor que já viu, não pode deixar de ver o talento que já viu. Você não pode simplesmente virar as costas a ele. Lembre-se que isso é muito feio. E sentir, apenas sentir, nunca é a melhor resposta ao outro. Eu poderia até mudar essa frase e dizer: sentir não é a verdade do amor. O amor, a verdade do amor, está em realizar isso em ação, em gesto concreto em relação ao outro. Você tem que fazer, e fazer muito, até poder fazer bem feito. Amar e criar não são fenômenos da sua intimidade. Isso aqui é muito importante. Amar e criar não são fenômenos da sua intimidade, mas sim fenômenos de comunicação da sua intimidade com o outro e com a realidade. E quem dá realidade a esses fenômenos é o seu trabalho, o seu esforço, a ação concreta que faz a obra e busca o outro. Isso é ser fiel. Você está consciente do bem e age para que esse bem não morra. A gente poderia dizer mais, que ele se perpetue e frutifique. O que Pharrell Williams disse tem um profundo sentido cristão. Seja fiel ao seu dom, seja fiel à sua criatividade. Não enterre os seus talentos. Talvez esse final grandiloquente até te emocione como me emociona. Mas tanto a sua emoção como a minha são idiotices. O importante é a fidelidade, ou seja, a ação concreta de estar ali, de não jogar fora o seu presente, o seu dom, o seu talento, aquilo que lhe foi dado, dentre os quais você pode ter certeza, porque é um traço comum da essência humana, a criatividade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.